Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Vamos ver todos juntos? 1, 2, 3. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ok, agora eu quero que os irmãos leiam o versículo de número 9. 1, 2, 3. O que ganha o trabalhador com o seu esforço? Isso é uma pergunta. No versículo 1 ele diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E o verso 9, versículo 9, ele faz uma pergunta: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Ele deixa essa pergunta. E é isso que a gente vai tentar responder com o panorama do livro de Eclesiastes. Curva essa cabeça e vamos orar. Pai, na tua presença nós estamos pedindo misericórdia ao Senhor para poder adentrar, Senhor, a esse livro que o teu servo Salomão escreveu, no qual nós precisamos aprender, ó Deus. Nos ajuda a transmitir a mensagem que esse livro nos traz, nos ajude a entender a intenção do autor para poder passar para a tua igreja nessa noite e que o teu povo seja abençoado através, Senhor, da ministração dessa palavra. Que a gente possa colocar em prática, Senhor, tudo que vamos ouvir e aprender com o teu servo Salomão. Pai, abre os nossos corações, as nossas mentes, deixe que a nossa mente fique frutífera, Deus, nesse período de aprendizado. Que não fique uma mente infrutífera, pensando em coisas lá de fora, do que ficou para o dia, do que ficou para o dia seguinte, o que passou para o dia de hoje. Senhor, que a nossa mente fique focada na palavra do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Amém. Bom, quem era Salomão? Todos os irmãos sabem. Era filho de Davi, sucessor de Davi no trono. Se a gente fosse parar aqui para falar tudo que Salomão possuía em termos de bens e em termos de propriedades, dinheiro, para você ter uma ideia, para os irmãos terem uma ideia, ele tinha tanto ouro, mas tanto ouro, que a prata nos tempos de Salomão não tinha valor, porque era tanto ouro. Os escudos dos seus principais soldados, os escudos eram de ouro. Só para os irmãos terem uma ideia. Mas se a gente for parar aqui para falar o que Salomão tinha e com o poderio do seu império, o tamanho do poderio do seu império, a gente vai passar muito tempo falando, e não é o objetivo dessa mensagem. O foco dessa mensagem é compreender nos dias de hoje o que Salomão entendeu quando era velho, quando a idade já estava avançada. A gente entender hoje o que ele aprendeu quando escreveu Eclesiastes. Salomão, ele é o autor de Provérbios, ele é o autor de Cantares de Salomão e ele é o autor de Eclesiastes. O objetivo da mensagem de hoje é a gente entender hoje e tentar aprender hoje o que Salomão entendeu quando já era mais velho. Sabe aquela expressão que a pessoa fala assim: olha, agora eu já sou velho e eu queria tanto me esforçar, eu queria tanto fazer um pouco mais, eu queria ter tomado as decisões melhores quando era mais jovem, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, e a gente olha para trás e fala assim: a oportunidade passou. Se a gente compreender alguns requisitos ou alguns fundamentos da fé hoje, na nossa juventude, na nossa adolescência, na nossa meia-idade, né? Se a gente compreender hoje o que muitos aprendem quando já são muito experientes e gostariam de olhar para trás e ter feito diferente, se a gente entendesse hoje, o restante da nossa vida seria um restante de vida muito mais abençoado do que se a gente não prestar atenção nos ensinamentos que tem nesse livro. Quando olhamos para trás hoje, já quem é casado há algum tempo, olha para trás um ano atrás, 2 anos atrás, algumas decisões erradas que tomaram, pensa assim: eu poderia ter feito diferente. Às vezes faltou conhecimento naquele momento, faltou sabedoria, e tomou decisões erradas, fez algumas escolhas erradas,
e às vezes a gente pensa assim, se eu pudesse voltar atrás, só que o tempo não volta atrás. E aqui, quando Salomão vai escrever Eclesiastes, ele está olhando para trás e falando assim, tantas coisas passaram, fiz tantas coisas, busquei tantas coisas, e a frase que ele vai mais falar aqui no livro de Eclesiastes isso é correr atrás do vento. Isso é correr atrás do vento. O que é correr atrás do vento? Eu fiz essa pergunta para o Gabriel hoje à tarde. Falei, filho, você consegue enxergar o vento? Ele falou assim, não. Você sabe de onde o vento sai, para onde ele vai? Não. Então, imagine você correndo atrás dele. Não é frutífero, não traz resultado correr atrás do vento. E é isso que Salomão vai tentar nos mostrar. Volta lá para o capítulo 1 de Eclesiastes, e nós vamos entender no livro de Eclesiastes, ele vai tentar passar para nós o que Jesus disse muito tempo depois. Jesus vai ensinar assim, olha, para os discípulos, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, Salomão, através do livro de Eclesiastes, ele vai expandir isso e vai trazer isso por miúdos. E é isso que a gente vai entender. Eclesiastes capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Veja só como é que ele começa o seu livro. Ele escreve assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Aí ele vai começar com afirmações e perguntas. Que afirmações ele vai fazer? Ele vai dizer assim: que grande inutilidade. Veja só. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Tudo é inútil. Aí ele vai dizer assim: o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Veja, ele começa falando, deixando algumas afirmações no versículo 2. Ele diz grande inutilidade e ele diz tudo é inútil. Aí ele faz uma pergunta no versículo 3. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Veja versículo 12. Versículo 12 ele diz assim: eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para examinar tudo o que é feito debaixo do céu. Que tarefa dura Deus pôs sobre os homens para que se ocupem com ela. Observei tudo o que é feito debaixo do sol. Vi que tudo é inútil, é correr atrás do vento. Versículo 16. Falei comigo mesmo, disse Salomão. Veja só, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, eu me dediquei a compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Olha só, por isso, eu me dediquei a compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior a frustração. Deixa eu fazer um parênteses aqui e te explicar que essa sabedoria e esse conhecimento não provém dos céus. Ele está falando assim: quanto mais eu procuro a sabedoria terrena, mais sofrimento eu tenho. Quanto mais eu procuro o conhecimento deste mundo, maior é a minha frustração. Nós estamos gravando o evento de um rapaz, e eu converso muito essas coisas com o Gabriel. Eu falei: filho, você prestou atenção no que a pessoa só fala em adquirir coisas do mundo, só fala em muito dinheiro. Aí eu preciso fazer isso para ganhar tantos milhões, tantos mil reais. É esse conhecimento, é essa sabedoria que Salomão está falando. Quanto maior a sabedoria deste mundo, maior o sofrimento.
Quanto maior o conhecimento deste mundo, maior a frustração. Nós estamos lendo e estudando e meditando no livro de Efésios, e Efésios vai falar da sabedoria e do conhecimento. Lembra de domingo? Sabedoria e conhecimento. Lembra que eu falei para vocês que a definição de conhecimento que Paulo escreve lá em Efésios não é o conhecimento do mundo. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. No grego, o conhecimento, a palavra é gnosis, é conhecimento do mundo. Mas lá, Paulo coloca a palavra epi antes do gnosis. Fica epignosis. É maior um conhecimento mais abrangente de Deus, não das coisas do mundo. Então eu quero fazer essa diferenciação. Salomão está buscando conhecimento e sabedoria mundano. A sabedoria do mundo, quanto maior a sabedoria do mundo, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior a frustração. E eu falei para o Gabriel hoje, essas pessoas buscam tanto as coisas do mundo, mas podem ver, muitos morrem jovens, outros se matam, outros se perdem, outros com conhecimento. É isso que Salomão está falando. Quanto maior a sabedoria do mundo, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior a frustração. Veja, saindo um pouquinho de Eclesiastes, Filipenses 3, versículos número 7 e versículo 8. Veja o que Paulo vai fazer com todo o conhecimento que ele tinha e que ele adquiriu antes de Jesus Cristo, antes de se converter a Cristo. Olha o que ele faz com todo o conhecimento, com tudo que ele adquiriu antes de Cristo. Ele diz assim: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Isso ele está falando das coisas do mundo, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Ele está falando assim: olha, tudo que eu adquiri de conhecimento, tudo que eu adquiri de coisas do mundo, volta ao versículo 7. Ele diz assim: contudo, o que para mim era lucro. O que para ele era lucro? A gente precisa voltar ao versículo 4 até o 6. Ele vai dizer o que para ele era lucro. Ele diz assim: embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda muito mais. Circuncidado no 8º dia, ou seja, era judeu mesmo, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Com tudo que Paulo tinha, Paulo era fariseu de fariseus, era da elite dos judeus, era conhecedor da lei. Todo o conhecimento que ele tem, no versículo de número 7, ele diz assim: conhecimentos de lei judaica, conhecimento de coisas do mundo, eu, contudo, todas essas coisas que eram lucro para mim, eu considero como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero como perda comparado com a suprema grandeza de Cristo Jesus. É isso que ele está falando. Conhecimento e sabedoria do mundo eu considero como perda, eu considero como nada, eu considero como coisa que eu não preciso por amor de Jesus Cristo. Eu quis trazer esse versículo para que os irmãos entendam que o conhecimento e a sabedoria que Salomão está falando em Eclesiastes não são o conhecimento e a sabedoria que vem do alto, é o conhecimento e a sabedoria terrena. Por isso que Salomão vai dizer, volta lá, Eclesiastes capítulo 1, versículo 16. Pois é o 18, perdão. Quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior é a frustração. Ou seja, deixo para trás as coisas deste mundo para me concentrar no conhecimento e na sabedoria que vem do alto. Isso é o que o apóstolo Paulo nos ensina. Vamos buscar conhecimento e sabedoria que vem do alto. É isso que Jesus nos ensina. Buscar primeiro o reino de Eclesiastes 2, versículo 1. Essa vai ser uma leitura um pouquinho mais extensa, mas preste atenção em cada versículo.
nós vamos até o versículo 10. Veja só, ele diz assim: eu disse a mim mesmo, venha, experimente o prazer, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Eu disse, o riso é loucura, e para que serve o prazer? Com a mente, investiguei como estimular o meu corpo com o vinho, mantendo-a, porém, orientada pela sabedoria, e como acolher a insensatez. Preste atenção. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Realizei grandes projetos, construí casas, plantei vinhas, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que me precederam em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Assim, excedi a grandeza de todos os que me precederam em Jerusalém, conservando comigo a sabedoria. Preste atenção nisso. Não neguei aos meus olhos nada que desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. De fato, o meu coração se alegrou em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Veja que a gente não está falando de qualquer pessoa. A gente não está falando de alguém que não tinha experiência para poder passar para nós. Veja só, esse homem experimentou todo tipo de prazer carnal. Este homem estimulou o corpo com todo tipo de bebidas e das bebidas mais caras que existiam no mundo. Esse homem construiu para si várias casas. Esse homem construiu para si várias vinhas. Esse homem construiu jardins, pomares, comprou escravos e escravas, tanto que escravos nasceram na própria casa dele. Teve mais prata e ouro que qualquer rei em toda a história humana. A prata não tinha mais valor na sua época, de tanto ouro que tinha. Ele tinha cantores e cantoras ao seu belo prazer, para cantar para ele dia e noite, se fosse necessário. Ele tinha um harém para satisfazer todos os seus desejos carnais. Um homem que podia dizer, e que pôde dizer, como o texto nos diz, não neguei aos meus olhos nada do que os meus olhos desejaram. Esse homem, irmãos, teve tudo o que um ser humano poderia ter. Ele viveu a vida que muitos hoje querem viver. Não negar aos olhos nada que os olhos querem, imagine isso. Você ter condições de tudo que o seu olho quiser, você comprar. Tudo que o seu olho quiser, você tem. Essa era a condição de Salomão. Agora leia o versículo 11. Entretanto, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, vi que tudo era inútil. É correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Versículo 17, ele diz assim: por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que ele está tentando passar para a gente? Ele está falando assim: olha, eu trabalhei dia e noite, acumulei tudo que os meus olhos queriam. Foi passando décadas, anos, décadas, e eu fui vivendo tudo que eu queria carnalmente, tudo que a minha carne, tudo que meu corpo, tudo que meus olhos desejaram, eu queria e eu conquistei. Mas agora que eu estou velho, eu olho para trás e vejo que tudo é inútil. Eu servi a outros deuses, Salomão falando. Eu servi a outros deuses por causa das 300 mulheres que eu tinha. Ele casava com princesas para poder deixar o reino em paz. Ele ia num reino vizinho e casava com uma princesa daquele reino para poder fazer paz com aquele reino. Então ele foi trazendo 300 esposas de todos os lugares, todas as
províncias ao redor para ter paz com aqueles reinos, não ter guerra. Durante o reinado de Salomão não houve guerras, mas todas essas mulheres, 300 esposas, 700 concubinas, ele tinha 1000 mulheres. Mas essas mulheres fizeram com que Salomão começasse a buscar outros deuses, e Salomão se perdeu. Ele olha para trás e fala assim: tudo que eu fiz, tudo que meus olhos desejaram, tudo isso é correr atrás do vento. Eu gosto de pregar aquilo que eu busco aplicar na minha vida. E as experiências que eu tive, eu passo sempre para os meus filhos, para que eles aprendam com as coisas erradas que eu fiz e as coisas certas que eu fiz. Alguns meses atrás, o Gabriel estava trabalhando, eu vou citar o exemplo do Gabriel, porque eu aplico nele aquilo que eu procuro vivermos. E se você ouvir e começar a trabalhar essas coisas na sua vida, eu tenho certeza que você vai começar a viver algo novo de Deus. O Gabriel, ele estava trabalhando em várias empresas, estava ganhando muito bem, só que estava se desgastando, já não parava para ler a Bíblia, já não tinha mais aquela intimidade com Deus que ele tinha antes. Eu chamei ele e falei assim: filho, o que está acontecendo? Não, muito trabalho, muito não sei o que. Eu falei: filho, buscai primeiro o reino de Deus. Não é isso que a gente prega? Para que ganhar muito dinheiro e perder a intimidade com Deus? O que vale muito dinheiro e tirar a sua comunhão com o seu Deus? Abandone algumas empresas e você vai ver que Deus vai te direcionar e vai te abençoar muito mais. No dia seguinte, irmãos, ele ligou nas empresas e se demitiu das empresas. Aí você fala assim: não, isso é muito radical. Não, como é que pede que o menino se afastar de algumas empresas, ganhar menos? Isso é o que a Bíblia manda fazer, irmãos. Se você aplicar alguns desses ensinos na sua vida, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Agora, ele aplicou o que aprendeu. Irmãos, não deu 10 dias. Ele estava trabalhando em menos empresas, a carga horária estava menor, e ele estava ganhando mais do que estava antes. Deu para você entender? Nem tudo é muito esforço. Às vezes, ou não, 100% das vezes, não é colocar Deus dentro da sua rotina. Não é assim: olha, tem meu trabalho, tem a casa, tem a minha família, tem as suas contas, tem tudo e tem Deus. Não, não é colocar Deus dentro da sua rotina do dia a dia. Se sobrar tempo, Deus. Teve um espaço, eu encaixo as coisas de Deus. Não, é primeiro Deus, é colocar as outras coisas, é Deus, e as outras coisas você vai acrescentando na sua rotina. Aí sim, você está fazendo o que Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro Deus, as coisas da rotina são acrescentadas depois. Aí você fala assim: não, isso é muito radical, não dá certo. Dá certo, irmãos. Eu apliquei isso na minha vida e deu certo. Gabriel aplicou na vida dele e deu certo. E essas coisas Salomão percebeu quando já era velho. A ideia de trazer esse panorama de Eclesiastes é a gente aprender hoje o que um sábio aprendeu no final da vida. É a gente começar a aplicar na nossa vida hoje o que muitos só percebem quando não dá mais tempo. Poxa, se eu soubesse disso quando era jovem. Eu sempre ouvi falar Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Mas muitos crentes já ouviram esse versículo. Mas quantos aplicam isso na sua vida? Quantos estão dispostos a abandonar grandes coisas para poder viver os milagres de Deus? Eu não estou falando para você abandonar nada. Isso tem que ser algo que Deus coloca no seu coração e você aplica isso. Eu não estou falando para você ir amanhã pedir demissão do seu trabalho. Não faça isso. Eu estou falando que tem coisas, irmãos, que nós fazemos e nós aplicamos princípios bíblicos na nossa vida e Deus se responsabiliza pelo resto. Isso é viver o que a palavra de Deus nos ensina. Veja só, versículo 22 do capítulo 2. Ele vai dizer assim:
Que proveito tem um homem de todo o trabalho, de todo o empenho com que se esforça debaixo do sol? Todos os seus dias são cheios de pura dor e de tarefas frustrantes. Nem mesmo durante a noite o seu coração descansa. Isso é inútil. Isso também é inútil. Corre o dia inteiro, chega à noite o coração não descansa, aí não dorme. Isso é inútil. Aí você pergunta assim, então o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado então? Porque se eu trabalho o dia inteiro, não durmo à noite por causa das preocupações de trabalho, chega no final do mês ainda eu fecho o mês devendo, o que está acontecendo? O versículo seguinte diz assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Preste atenção nisso. E vi que isso também vem da mão de Deus. Pois sem Deus, esse Ele é Deus. Pois sem Deus, quem poderia comer ou encontrar satisfação? Ao homem que lhe agrada, ou ao homem que agrada a Deus, agora vem a sabedoria de Deus. Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Agora a gente precisa analisar. Será que a gente está vivendo a nossa vida com a sabedoria da terra, do conhecimento da terra, ou a gente está aplicando na nossa vida a sabedoria, o conhecimento e a felicidade que Deus dá ao trabalhador? Porque veja bem, Deus é Deus quem dá ao trabalhador sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus lhe dá a tarefa de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem é do seu agrado. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Veja só, eu separei aqui um exemplo da vida do Steve Jobs. Quem foi Steve Jobs? Foi um homem que se dedicou a vida inteira para trazer tecnologia ao mundo. Trabalhou e foi se definhando, câncer, foi ficando magro. Com 54, 55 anos, morreu, deixou tudo. Sabe o que Salomão fala? Isso foi correr atrás do vento. Passou a vida inteira, não teve a sabedoria, não teve o conhecimento e não teve a felicidade que Deus dá ao trabalhador. Salomão diz assim: que adianta correr tanto atrás de coisas, juntar, armazenar riquezas para entregar para outra pessoa? Você nem sabe como a outra pessoa vai gerir tudo aquilo que você armazenou durante toda a sua vida. Eclesiastes 3, versículo 22 diz assim: portanto, observei que não há nada melhor para o homem do que desfrutar o seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem poderá trazê-lo para ver o que acontecerá depois de morto? Hoje a gente não pode pegar o Steve Jobs, levantar ele lá do túmulo e mostrar aqui, ó, Steve Jobs, eu tenho o iPhone que você construiu. O que adianta? Para ele não há mais, não tem mais como ele ver as obras que ele fez. Isso também é correr atrás do vento. Veja só Eclesiastes 4, versículo 4 a 6. Observei que todo trabalho e toda realização surgem de competição que existe entre as pessoas. Se eu falei de Steve Jobs, tem que falar de Bill Gates. Esses dois homens, que é um da Apple e o outro da Microsoft, em toda a vida deles, irmãos, eles ficaram se degladiando para ter o melhor equipamento, o melhor software, e viveram décadas e décadas dessa forma. Isso também é correr atrás do vento. Veja só, a sequência do versículo aí diz assim: isso também é inútil, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. É melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito trabalho. Sabe o que é isso? É correr atrás do vento. Quem está falando isso é um homem que não mediu esforços para que tudo que os olhos dele queriam, ele tinha. Ele falou assim: é melhor ter um punhado com tranquilidade do que ter 2 à custa de muito trabalho. Conselho que vale para hoje. Eclesiastes 5, versículo 1 diz assim: olha como ele começou a entender. Ele diz assim, ó: quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz.
Aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer sacrifício de tolos, que nem sequer sabem o mal que fazem. Quando vir à casa de Deus, esse aí eu deixei só para dar uma alerta para a igreja. Quando vir para a casa de Deus, preste atenção no que você está fazendo, porque o Deus que está aqui é um Deus vivo e poderoso, que está vendo, irmãos. Como já foi dito, Ele está procurando não aqueles que adoram Ele de qualquer jeito, mas Ele está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus por isso. Versículo 18, ele diz assim: eis o que eu observo ser uma coisa boa. Preste atenção, isso é muito importante. Eis o que eu observo ser uma coisa boa: comer, beber e desfrutar do resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, é algo agradável ao homem, pois esta é a porção que lhe cabe. Olha isso. Além do mais, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua porção e a ser feliz no seu trabalho, isso é um presente de Deus. Veja, tem um versículo que diz assim: as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. Se eu coloco Deus em primeiro lugar, e Ele cuidando do meu trabalho, cuidando das minhas decisões, as minhas decisões no meu trabalho são pautadas em agradar ao meu Deus, Deus não só abençoa o seu trabalho e gera riquezas no seu trabalho, bens a você, mas vai te capacitar a desfrutar e aceitar a sua porção. Irmãos, isso é coisa gloriosa. É Deus abençoando a pessoa com riquezas e bens. Isso pode ser coisas muito grandes ou coisas que muitos consideram pequenas, mas são prosperidade de Deus para a pessoa. E isso Deus vai capacitar a pessoa a desfrutar daquilo que Deus deu e a aceitar a porção e a ser feliz no seu trabalho. Isso é um presente que Deus tem para você. Deus dá a bênção, Deus dá riqueza e Deus capacitar a pessoa para desfrutar disso. Já viu aquelas pessoas que ganham na Mega Sena e pouco tempo depois ou morrem ou perdem todo o dinheiro? Não adianta ter riquezas, dinheiro, sem a bênção de Deus. Se você não levar Deus em primeiro lugar no seu trabalho, não adianta você ganhar todo o dinheiro do mundo, não adianta você se esforçar 24 horas, todos os dias da semana, porque Deus não vai te capacitar para desfrutar daquilo que você está buscando. Coloque Deus em primeiro lugar, que Deus vai te dar riquezas e bênçãos, e Deus vai capacitar a sua vida para desfrutar daquilo que Deus te deu. Veja só, ele finaliza no versículo 20, dizendo: raramente essa pessoa, esse que foi abençoado por Deus, raramente essa pessoa pensará na brevidade da sua vida, porque Deus a mantém ocupada com a alegria do seu coração. O crente que recebe a bênção de Deus e coloca Deus em primeiro lugar, ele é abençoado no trabalho, ele é abençoado em casa. Deus dá para ele a condição de viver bem com o seu trabalho, com a sua casa, tão bem que ele nem vai ficar preocupado com a brevidade da vida, porque Deus vai manter a pessoa ocupada com a alegria do coração que está na pessoa. Veja que nem a tristeza consegue invadir o coração que Deus abençoou. Que coisa gloriosa, irmãos. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere isso. Deus fez tanto uns quanto os outros, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Quando os dias forem bons, o que a gente tem que fazer? Aproveitar. Eu falo isso para os Zuleika. Zuleika, o tempo está bom. Vamos comer carne. Vamos comprar a melhor carne. Vamos comprar o melhor suco. Vamos fazer o maior banquete na igreja. Por quê? Porque os tempos são bons. A gente pode fazer um banquete na igreja. A gente pode abrir as portas da igreja.
a gente pode convidar mais alguém para estar nos banquetes. Os tempos são bons. Mas quando o tempo for ruim, considere isso. Deus faz tanto os tempos bons quanto os tempos ruins. É dar glória a Deus no momento bom e no momento ruim. Aí eu falo para ela, vamos fazer o melhor almoço, mas hoje é terça. Vamos fazer o melhor almoço? Não precisa esperar chegar o domingo. O tempo é bom, quarta-feira, o melhor almoço, o melhor café. Mateus está de férias, então vamos sentar todo mundo na mesa, vamos fazer o melhor café da manhã. Mas é segunda-feira, o tempo é bom. Quando o tempo for ruim, a gente faz um café mais simples. Aprenda isso, leve isso para a sua vida. E Deus vai fazer com que você não esteja preocupado com os dias ruins, mas esteja alegre por aquilo que Deus está proporcionando para você. Eclesiastes capítulo 8, versículo 15 diz assim: por isso recomendo que se celebre a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Já é a terceira vez que ele fala isso no livro. Sejam estes os companheiros do seu trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Agora aos homens da casa do Senhor. Eclesiastes 9, versículo 9. Desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a sua recompensa. Esta é a recompensa do trabalho do homem, desfrutar da vida com a mulher que ele ama. Os homens digam amém. Amém. Versículo 13 diz assim: também vi debaixo do sol esse exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Aqui ele vai dar um exemplo de uma cidade que foi sitiada. Preste atenção. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a e construiu ao seu redor muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. Um homem pobre, mas sábio, que com sua sabedoria salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele homem porque ele era pobre. Por isso pensei, a sabedoria é melhor do que a... Muitas vezes a gente está se esforçando demais, né? Talvez se você parasse de se esforçar um pouquinho e começasse a aplicar a sabedoria que vem do alto, você poderia salvar muitas cidades. No entanto, a sabedoria do pobre é desprezada e ninguém dá atenção às suas palavras. Mas vale prestar atenção nas palavras tranquilas dos sábios do que nos gritos de quem governa todos. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra. Um só pecador, porém, pode destruir muitas coisas boas. O que ele está falando? É melhor usar a sabedoria e ter a sabedoria que vem do alto, porque essa sabedoria é o que vai fazer você ser próspero e fazer as melhores escolhas. Era um homem pobre, era um homem que não tinha condições, mas usou a sabedoria que Deus deu e salvou aquela cidade. Capítulo 11, versículo 1 ao 6 diz assim: atire o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrá-la. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe o que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão carregadas, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar que cairá, ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado dentro no ventre de uma mulher, tão pouco pode compreender o que Deus faz, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Deixa eu traduzir isso para você. Volta lá, versículo 1. Não tenha pressa, irmão. O que vocês estão aprendendo aqui hoje, muitas pessoas pagam caro, viu? A gente está fazendo uma mentoria lá de um rapaz, as pessoas pagam caro. Veja só, ele fala assim: atire o seu pão sobre as águas. Espera aí, se eu já tenho pão na minha mão, por que eu vou tirar sobre as águas? Não é melhor garantir o pão que está na mão? Por que eu vou tirar isso sobre as águas? Já parou para pensar nisso? Não é melhor garantir o pão que está na mão do que atirar sobre as águas?
para depois de muitos dias você tornar a encontrar. Sabe o que é isso, irmãos? É Salomão falando assim, olha, não fique retendo aquilo que você tem, sem você pensar em algo que pode multiplicar isso que você já tem. É isso que ele está falando. Às vezes é necessário a gente arriscar algumas coisas na vida. Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto de usar exemplos dessas coisas na minha vida para mostrar para vocês algumas coisas. Em 2020, quando parou tudo, lembra quando parou tudo? Não tinha culto, não dava para abrir culto, não tinha trabalho, não tinha gravação, não tinha nada. Eu estava com um dinheirinho guardado, eu falei para a Zuleika que eu vou comprar câmeras. Eu falei, mas você não sabe mexer com câmera? Não, eu vou comprar um equipamento, e vou aprender, para quando voltar as coisas, eu vou começar a mexer com câmera também. Eu tinha o dinheiro guardado, o que eu fiz? Espera aí. Vamos investir, vamos buscar saber mais, vamos buscar aprender uma coisa nova, para que lá na frente esse pão retorne. Muitas vezes a gente está com o pão na mão, só que fica com medo de jogar sobre as águas. Irmãos, o que ele está falando aqui? Olha? Comece a tentar coisas novas. Comece a tentar coisas novas. Veja só no final, ali no versículo 6, ele diz assim: plante de manhã a sua semente, e à tarde não fique de braços cruzados. Ele está falando assim, olha, jogue sementes, você não sabe qual delas vai crescer. Através dos equipamentos que eu não sabia mexer, irmãos, hoje a maior renda de casa vem dos equipamentos. Agora, se eu falar assim, não, eu estou com o pão na mão, eu vou reter esse pão, eu não vou jogá-lo sobre as águas. Hoje, as águas não trariam tudo que traz hoje. Às vezes você tem semente na mão, e você está deixando as sementes morrer. O que vai acontecer é exatamente isso, ela morre, e não vai trazer nada para a sua vida. Atirar o pão sobre as águas é deixar aquilo que está garantido para buscar algo novo. Busque aprender coisas novas no seu trabalho. Busque aprender coisas novas das coisas de Deus. Busque dobrar o talento que Deus te deu. Todos aqui têm talento, seja espiritual ou seja material. Nós não podemos viver a nossa vida inteira cultivando o mesmo talento. Veja só, os jovens agora, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 ao 10. Alegrem-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Ande pelos caminhos do seu coração, e conforme tudo que agradar aos seus olhos. Parece um conselho meio estranho, né? Aí ele diz assim: mas saiba que por todas essas coisas Deus trará julgamento. Pense bem nas suas escolhas quando jovem. Pense em qual caminho que você vai percorrer, porque sobre todas as suas escolhas e todos os seus caminhos, Deus vai trazer julgamento. Afaste do coração a ira e remova o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Ele está olhando para trás na sua vida e falando assim: olha, não cometam os mesmos erros que eu cometi. Salomão, para poder manter a sua riqueza, ele colocava cada tribo de Israel para trabalhar um período para que ele se mantivesse rico. E ele foi ficando cada vez mais rico e o povo cada vez mais pobre. E agora, na velhice, ele entende isso. Afaste quando jovem, afaste o seu coração da ira e remova o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. No capítulo 12, no versículo 1, ele diz: lembre do seu Criador nos dias da juventude. Agora ele está entendendo. Não é bens, não é prazer da minha carne, não é satisfazendo o meu corpo com bebidas, não é satisfazendo o meu corpo com mulheres, não é fazendo tudo que meus olhos querem, não. É lembrando do seu Criador. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá:
não tenho mais satisfação, não tenho mais forças, agora não consigo mais, não tem mais como voltar atrás. Não precisa colocar não. Eclesiastes 3:1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, e para você ainda é tempo. Agora é a ocasião certa de compreender tudo aquilo que Deus quer para a sua vida. Quando ele fala, antes que venham os dias difíceis, nós estamos vivendo, irmãos, e vamos viver dias difíceis nos próximos anos. O mundo está caminhando para um caos muito grande. E como nesse período de guerras, nesse período difícil, nesse período em que o mundo vai se afunilando, a palavra de Deus diz que virão guerras, rumores de guerras, e isso é o princípio das dores, é como se fosse dores de parto. Quando Jesus fala dores de parto, é porque as contrações vão aumentando, e conforme as contrações vão aumentando, as dores vão aumentando. É isso que Jesus está falando. Olha, quando ouvires guerras e rumores de guerra, não tenham medo, isso é apenas o começo, as coisas vão piorar. Qual tempo estamos? Pegar emprestado, a gente vai meditar sobre isso em Efésios capítulo 5, mas eu quero pegar o versículo 15, o 16 e o 17, para a gente aplicar isso nesse tempo em que estamos vivendo hoje. Versículo 15 diz assim: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não sejam insensatos. Tenham cuidado com a maneira de vocês viverem. Quando é maneira de viver, é em todos os sentidos da vida, familiar, trabalho, todo na casa do Senhor, na obra do Senhor, utilizando os dons que você recebeu de Deus. Tenham cuidado com a maneira de viver, que não sejam como os insensatos, mas que vocês sejam sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ele não fala procure compreender qual que é a melhor vontade para você, aquilo que é melhor para você. Não, procure compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo está falando, é Deus em primeiro lugar, e as demais coisas você acrescenta no seu dia. Deus em primeiro lugar, e o restante vai acrescentando no seu dia. Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas você vai administrando. Assim você vai viver como um crente sábio. Será que nós estamos prontos para viver assim hoje? Será que os jovens da igreja estão prontos para viver assim hoje? Será que os homens da igreja estão dispostos a viver assim hoje? E as irmãs da igreja, será que estão dispostas a viver dessa maneira hoje? E não mais para frente olhar para trás e falar assim: eu poderia ter feito mais, eu poderia ter escolhido melhor, eu poderia ter buscado mais conhecimento de Deus e sabedoria de Deus para fazer as melhores escolhas para o meu trabalho, para a minha casa, para a minha família. Será que a gente vai deixar o tempo passar e olhar para trás e falar como Salomão? Compreender essas coisas quando a idade já está avançada, aí não tem mais vigor, aí não consegue mais voltar atrás, e perceba o tanto de tempo que você perdeu. Versículo de número 13, lá de Eclesiastes 12. Veja só, depois de tudo que Salomão viveu, depois de tudo que ele teve, depois de tudo que ele conquistou, depois de tudo que ele viveu, depois de tudo que ele experimentou, versículo 13, ele diz assim: de tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. Agora ele vai falar qual que é a conclusão de tudo isso. A conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Depois de viver todos os prazeres, depois de viver uma vida conquistando tudo que queria, ele olha para trás e fala: isso, tudo que eu vivi, foi correndo atrás do vento, é inútil. De tudo isso que ele falou, de tudo isso que ele demonstrou, de tudo isso que ele viveu, ele fala assim: a conclusão de tudo isso é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos.
A conclusão de tudo no final é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentar. Deus vai dar os bens, Deus vai dar a condição, Deus vai mandar a condição financeira, e Deus vai mandar alegria no seu coração para desfrutar de tudo que Deus te deu. É Deus quem vai colocar essa alegria no seu coração, e você vai viver os dias não se preocupando, porque a alegria que Deus vai colocar no seu coração vai exceder e passar por todas as dificuldades da vida, e tudo que vier sobre você, você vai levantar as mãos e agradecer ao nome de Jesus. Para finalizar, Mateus 6, versículo 31, Jesus diz assim, do 31 ao 34, Mateus 6, 31 ao 34, Jesus diz assim: portanto, meus irmãos, não se preocupem dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou o que vestiremos? Pois os gentios, ou seja, os descrentes, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, finaliza Jesus, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Você pode dizer amém? Amém. O homem que teve tudo e pegou ali seus bens, e provavelmente ele olhou para todo o reino, né? Reino próspero, reino cheio de ouro, reino cheio de tudo que ele mais queria, e ele falou assim: nada vale se eu não tiver a presença do meu Deus comigo. Aleluia. Talvez Salomão, no final da vida, ele podia falar assim: eu errei tanto, eu podia ter deixado essas coisas de lado, e eu podia ter vivido uma vida plena com Deus, como meu pai Davi viveu. O final da vida de Salomão é Deus não tirando Salomão do trono por amor a Davi, não por amor a Salomão. Deus chega para Salomão e fala assim: o reino será dividido porque você não obedeceu aos meus mandamentos. Mas por amor ao seu pai Davi, que me obedeceu, eu não vou tirar o reino de você em vida, mas assim que você morrer, o reino será dividido. Alguém vai tomar 10 das tribos do seu reino e vai governar no seu lugar. Mas por amor a Davi, eu vou deixar um descendente seu tomando conta de 2 tribos. Deus não tirou o reino de Salomão por amor a ele. Deus não tirou o reino de Salomão por amor a quem obedeceu a palavra dele. É Deus sendo fiel a Davi, mesmo depois que Davi morreu. Aleluia. Ele pode olhar para você e falar assim: eu vou abençoar a família dele, mesmo depois da partida dele, porque o meu servo ouviu a minha voz e obedeceu aos meus mandamentos. Eu vou abençoar a casa dele, mesmo depois que ele morrer, porque ele obedeceu, ouviu a minha voz e aplicou na vida dele o que o meu filho Jesus disse. Ele buscou o primeiro reino de Deus. A família dele vai ser abençoada, mesmo depois da morte dele, porque ele foi o meu servo e obedeceu os meus caminhos. Quer que seus filhos tenham a bênção de Deus, mesmo após você morrer? Obedeça a palavra de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. É ver crescer nos seus filhos a bênção que começou em você. Glória a Jesus. Isso é glorioso, irmãos. Aleluia. Eu queria que toda a igreja vivesse isso. Eu queria que toda a igreja pudesse aplicar essas coisas e colocar Deus em primeiro lugar, para que você veja na sua casa também as bênçãos e a prosperidade de Deus. Glória a Deus. Para isso, pense como Salomão. De tudo que se ouviu, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus.